Olá, meu nome é Taki Cordaz, eu sou psiquiatra, sou do Instituto e Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e sou coordenador da assistência clínica do Instituto de Psiquiatria no Hospital das Clínicas. Hoje nós vamos falar sobre alcoolismo ou dependência do álcool. É importante a gente perceber que a nossa sociedade tem uma visão um pouquinho antagônica, um pouco contraditória quando a gente fala de álcool. Por um lado, assim como ocorre com outras dependências de droga, existe uma versão, uma sensação bastante moralista. Uma boa parte da sociedade entende a dependência de álcool como uma falta de caráter, uma falta de vontade, uma incapacidade de personalidade desse indivíduo. É importante a gente lembrar que a dependência de álcool que vamos falar hoje, bem como outras dependências, é uma doença. Uma doença mental, particularmente uma dependência do álcool, é algo que faz com que o indivíduo perca a liberdade de escolher. Esse indivíduo não pode mais reger a sua vida. Ele fica compulsivamente ligado a esta dependência. Se por um lado nós temos uma visão bastante moralista, por outro lado nós temos uma posição bastante permissiva. É importante lembrar que é proibido vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. 25 a 30% dos adolescentes compram bebida alcoólica no supermercado ou no bar sem apresentação de qualquer documento. A idade de início de consumo de álcool em nosso país é de 12 anos. Isso significa que as crianças estão começando a beber muito precocemente. Quanto mais precoce você tem contato com o álcool, mais rapidamente você pode desenvolver uma dependência do álcool e mais graves podem ser as consequências desse contato. Falando não apenas de crianças, mas do adulto em geral, nós precisamos lembrar que a internação por dependência de álcool é a internação mais comum no Brasil. 25% a 30% das pessoas, apesar de todas as restrições de trânsito, continuam dirigindo após terem consumido bebida alcoólica. E esse número aumenta muito em algumas festas, como por exemplo Carnaval e Natal. Uma outra população que vem crescendo relacionada com a dependência de álcool são as mulheres. Mulheres ainda bebem menos que os homens, ainda buscam menos tratamento que os homens, mas o que acontece é o consumo cada vez mais intenso por parte das mulheres e o início de uma dependência. Dependência de álcool em mulheres tem uma particularidade ruim. Muitas dessas mulheres bebem em casa, sozinhas, escondidas, o que faz com que a demora do diagnóstico se dê. É muito mais difícil inicialmente a gente pegar precocemente o início dessa doença. Da mesma forma, mulheres têm um efeito que a gente chama tecnicamente de efeito periscópio. Uma mulher que começa a beber, ela desenvolve dependência mais rápido, ela desenvolve problemas físicos mais rápidos e desenvolve aspectos psiquiátricos de depressão, de ansiedade, de abuso de outras drogas, há aumento desse risco.